Isso fez com que ele desejasse humilhá-la, dominá-la, entendeu? E trabalhar dessa forma para que ela tivesse esse problema aí, né, e acabasse sendo internada. E aí ele lembra também no livro, né, que toda obsessão tem os alicerces na reciprocidade. No caso retratado, vítima e algoz se conhecem de outra encarnação. Aí, né, depois de ser tratada da licantropia, ela começa a falar no dialeto, né, da antiga Toscana, a mesma língua utilizada pelo obsessor. Aí o André Luiz e os irmãos desencarnados falam, né, descobrem que essa desavença entre eles já existia há mais de 1000 anos e vão atrás da origem, né? E aí a origem está no século X, quando ela foi esposa do atual obsessor e o convenceu a matar os próprios pais dele, né? Então ele tem essa mágoa com ela há muito tempo, né? Por conta dessas coisas que ela fez ele fazer, né? Ele culpa ela por isso, né? Ter se transformado no estrangulador cruel dos próprios pais. Quando você trabalha com obsessão, você sempre ouve histórias assim, né? De obsessores dizendo, né? Culpando as suas atuais vítimas por alguma coisa ruim que aconteceu com eles no passado, em outra vida. E eles ficaram cristalizados nessa vida, né, por conta desse problema ocorrido. Geralmente é uma traição, é uma coisa que causou um desvio no caminho, né, do obsessor. E aí eles guardam esse rancor, essa mágoa, e cresce esse ódio, né, ao longo dos séculos, e acaba se transformando numa obsessão quando eles têm a oportunidade de encontrar essa pessoa. E aí, no livro, ele fala como eles tinham partilhado um passado antes, a sintonia entre eles funcionou perfeitamente. Por isso foi possível, né, fazer toda essa hipnose, né, de maneira tão perfeita, a ponto deles se comunicarem em outra língua, né? E essa língua que ela falou não foi do nada, né? Ela tem esse arquivo, tinha esse arquivo na memória dela de vidas passadas, porque ela viveu isso, né? Ela falava essa língua. E aí no livro ele fala: os desencarnados interferem através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Essas personalidades são as nossas vidas passadas, né? A gente tem um arquivo dentro de nós mesmos dessas vidas passadas, né? Nos 7 corpos que nós temos, né? Um deles é responsável por guardar essas lembranças. E essas personalidades, às vezes, né, elas tomam até a frente da atual encarnação, e a gente também trata isso como um problema de obsessão, mas alguém deve falar sobre isso mais na frente. E aí a gente tem, né, por conta dessa lembrança de vidas passadas, acontece caso como esse aqui, quando o médium analfabeto começa a escrever, influenciado por um espírito, não significa que aconteceu um milagre. Isso apenas mostra que o psicógrafo traz consigo o conhecimento adquirido em outra encarnação. Ou seja, né, nada que nós fizemos em outras vidas está perdido. Todo conhecimento que a gente tem fica conosco. E aí, no final, um
dos desencarnados, né, que está com o André Luiz, fala, né, que mesmo depois de separados e distanciados, o algoz e a vítima continuaram unidos pela fusão magnética, justamente porque eles têm uma história juntos, né, de uma vida complicada, né, não foi uma vida suave, porque ele ficou com ódio dela, né, e guardou esse ódio por muitos anos, muitos séculos. Então, eles têm uma ligação fluídica, né, importante. E aí ele fala que a solução definitiva para esse problema, na verdade, é o doente e o verdurgo tornar-se mãe e filho, né? No caso, aquela senhora, né, que foi vítima do obsessor, no futuro próximo ia se tornar mãe do obsessor. A gente vê muito caso disso, entendeu? Que é a justiça divina, né? No caso, é um combinado que você faz antes de vir para a encarnação atual. Você combina certas coisas e soluções para questões de ódio, geralmente envolve esse tipo de amor fraterno. Aí tem um comentário no livro também falando: esse caso de sintonia completa ilustra bem o grau profundo de hipnose, de conjugação de ondas, que permite a passividade absoluta e, consequentemente, o acesso aos arquivos onde se encontram registrados os fatos de vidas pregressas, trazendo as lembranças do passado no presente, de forma inconsciente. Essa é uma conjugação no tempo. Quanto mais antiga a ligação das almas, mais fácil a realização do fenômeno. Opa, acabei fugindo aqui, desculpa. Bem, aí agora ele fala, né, no livro sobre obsessão oculta, né, que continua falando sobre hipnose, né, e falando, né, que a hipnose é um fenômeno corriqueiro na Terra, gerando associações maléficas e destrutivas. Muitas vezes, o magnetizador atua sobre a mente passiva do hipnotizado, levando a estados alucinatórios. A hipnose nem sempre é usada para o mal, tá? Eu, por exemplo, uso não para fazer mal para os irmãos que eu estou lá ajudando, né? Às vezes eu preciso fazer o uso dela porque eles chegam muito nervosos, muito ódio, não tem diálogo, e aí eu às vezes uso essa técnica para botar eles para dormir e encaminhar lá para tratamento do outro lado da vida. Para precaver-se, o ser humano precisa prestar atenção à natureza dos próprios pensamentos. Bem, pensamento é tudo, né, gente? A gente tem que sempre estar cuidando do que a gente está pensando, justamente para não fazer conexões que a gente não deseja. Se você pensa em coisas boas, você só vai atrair irmãos que vão pensar como você. Se você é uma pessoa que tem medo, que tem raiva, que tem pensamentos negativos, você vai fazer conexão com quem pensa igual a você. E aí você abre uma porta muito grande para uma obsessão. André Luiz enfatiza aspectos dessa mediunidade ignorada, lembrando que o reflexo condicionado específico está na raiz de diversos vícios, tão vulgares na vida social, como sejam a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo.
Espíritos desencarnados influenciam pessoas para fins superiores ou inferiores desde o início dos tempos. A gente sabe, né, que a gente estuda a doutrina espírita, sabe que ninguém está sozinho nesse mundo, né? A gente está sempre cercado de irmãos desencarnados, além dos irmãos que a gente vê que são desencarnados. Então, o cuidado com o pensamento, né, é muito importante justamente por isso. Aí ele conta uma outra história, né, do irmão que está num bar, lugar bem, né, de péssimas vibrações, e nesse bar ele está lá querendo fazer uma matéria, né, porque ele é jornalista, querendo escrever uma matéria sobre um assassinato, né, e querendo que essa matéria tenha destaque. E se aproveitando, né, dessa vontade desse irmão, eles detectam um obsessor, né, colado nele, porque deseja destruir a vida de uma irmã que está envolvida nessa história do assassinato. Então, você vê, né, a pessoa está lá no bar, que já não é um lugar de boas vibrações, né, e já tá, e além disso, está pensando em coisas que não são boas também. Imediatamente ele atraiu, né, um irmão com o mesmo desejo, né, negativo, que está ali fazendo, né, uma hipnose silenciosa, que ele sequer imagina que pode estar acontecendo, e ditando, né, para ele o que ele deve escrever. Ele achando que está recebendo, né, uma inspiração, às vezes divina, né, na verdade está recebendo a inspiração de um obsessor. E aí ele fala também, né, a imantação das almas ocorre naturalmente pela natureza dos raios mentais emitidos de parte a parte. É aquilo que eu acabei de falar, né? Se a pessoa pensa positivo, ela vai trazer coisas positivas. Se ela pensa negativo, ela vai trazer coisas negativas. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Isso deixa bem claro, né, que as pessoas que se consideram vítimas de obsessão têm que repensar esse posicionamento de vítima, né, porque, na verdade, as vítimas não existem, né? Todo mundo que se associa, né, conscientemente ou inconscientemente tem uma certa, não vou dizer culpa, porque eu não gosto de usar essa palavra, mas tem uma certa responsabilidade na situação. Aí vamos falar de outro assunto, né, falando da obsessão que acontece durante o sono. Todo mundo que estuda, né, a doutrina, conhece um pouco da doutrina, sabe que quando a gente dorme, a gente se desprende do corpo. É a hora que a gente faz um desdobramento e acaba indo para vários lugares, né, da espiritualidade, tanto lugares de estudo, lugares bons, quanto lugares ruins. Tem alguns que não fazem esse desdobramento e acabam ficando perto do próprio corpo, nem vai a lugar nenhum. Mas a grande maioria vai. Então, a gente, antes de dormir, tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Aí ele fala no livro: a meditação e o sono físico são portas abertas para a recepção de pensamentos sugeridos por inteligências desencarnadas. Em determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada hemisfério
se acham nas zonas de contato com o mundo espiritual. A maioria dos semi-libertos dos corpos permanece nos círculos de baixa vibração. O que acontece? Você, antes de dormir, assiste aquele filme violento, ou assiste o noticiário da televisão, falando um monte de coisa que aconteceu, né? Morreram não sei quantos, não sei quem foi assassinado. Aonde você vai parar quando você desdobrar com essa energia, né, negativa que você pega antes de dormir? As pessoas têm que ter cuidado com isso, né? Os grandes crimes que ocorrem na Terra são planejados à noite nas regiões infelizes. Acontecimentos muito mais estarrecedores poderiam ocorrer se não fosse o trabalho ativo dos espíritos protetores da humanidade. A gente tem que sempre lembrar, né? Existe obsessor, existe gente, né, querendo ser o mal, mas todos nós temos ao nosso alcance o nosso mentor espiritual. Ninguém nasce, encarna aqui nesse planeta sem um mentor espiritual ao lado. Então, a gente tem que lembrar disso e tentar se conectar ao máximo com ele, porque ele está do nosso lado para nos auxiliar e fazer com que nós tenhamos uma encarnação bem-sucedida. Assim como os espíritos protetores da Terra, eles estão sempre trabalhando, eles não descansam um segundo. E além dos espíritos, né, que já são os protetores deste planeta, como a gente está num momento de transição planetária, a gente ainda tem os comandos estelares que estão ao nosso redor. Aí ele fala aqui no livro também: a vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Nós todos estamos encarnados, mas usamos o nosso livre-arbítrio de acordo com a vontade que a gente deseja, entendeu? Com aquilo que a gente quer fazer. Aliás, o nosso mentor espiritual, ele respeita o nosso livre-arbítrio o tempo inteiro, né? Por isso que, às vezes, a pessoa acha que cometeu um erro e não teve ajuda, mas o mentor estava ali do seu lado, você que, às vezes, não prestou atenção no que ele quis dizer. Aí ele fala do caso da Marina, né, que é um exemplo de obsessão durante o sono. Essa irmã, né, ela, durante o sono, ela se desdobra e vai conversar com uma desencarnada que ela nem imagina que é uma pessoa que quer o mal dela, né? Ela acha que, né, ela está sendo enganada, ela acha que é alguém que está querendo ajudar. E aí essa irmã, né, no livro, né, ela chama essa Marina para convencê-la a impedir que o marido dela comece, né, continue a frequentar um grupo de orações. Por que ela quer fazer isso? Porque quando o marido, né, começa a participar de um grupo de orações, ele vai elevar o padrão vibratório da casa dela, né? E esses irmãos, né, essa irmã, principalmente, e os obsessores que estão junto com ela, já não vão conseguir ter acesso à residência como tinha antes. Quando a gente aumenta o padrão vibratório de um lugar, esse lugar fica protegido dessas energias mais baixas. E aí, essa irmã, sem saber, né, sem ter consciência de que ela está sendo usada, ela acaba voltando para o corpo físico, né, e passa a ser uma pedra, né, do caminho do marido, né, vai começar a infernizar a vida dele até ele poder largar esse grupo e os obsessores poderem voltar a fazer o que eles estavam fazendo antes.
Aí tem um momento, né, nesse relato que ele fala, né, o que fazer para se livrar de uma obsessão dessa. Aí ele fala: mantenha um padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Renovação moral é disposição que brota de dentro. É difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. Aqueles que se acham sob controle de energias cegas acabam se acomodando ao assédio dos obsessores e se demoram muito tempo na condição de receptores de desordem psíquica. A ignorância e a rebeldia são fontes de inúmeros males. Ou seja, né, a pessoa que quiser, né, se libertar de uma obsessão ou ficar, né, livre, né, dessa possibilidade, ela tem que ter um padrão de vibração superior, né? Ela tem que se colocar disponível, né, para o trabalho no bem, né? E é claro, né, ninguém consegue 100% do tempo ficar vibrando alto, mas saber, né, que eu hoje tropecei, mas já vou levantar de novo, entendeu? Saber que depende só de você mesmo, né? Manter esse padrão lá em cima. Aí ele dá outro exemplo também, né, da invigilância dos médiuns. Não é porque a pessoa é médium e trabalha numa casa espírita que ela não vai ter seus momentos de dificuldade, né, não vai errar, não vai tropeçar, como eu falei antes. Aí ele cita dois trabalhadores, né, que deveriam participar de uma palestra no mundo espiritual, uma palestra de luz. Eles trabalham numa casa espírita, e aí o André Luiz e o outro irmão que está com ele são incumbidos de ver o que está acontecendo, porque eles não foram, né, não compareceram. Eles, na verdade, são médiuns, né, que se dispuseram a auxiliar nos serviços espirituais durante o sono. Isso aí muita gente faz de maneira consciente ou inconscientemente, tá? Se coloca à disposição do mundo espiritual para, durante o desdobramento do sono, auxiliar nas tarefas lá, que não faltam do outro lado da vida. Aí eles chegam lá e descobrem que o primeiro irmão não conseguiu ir porque ele estava sendo punido por um irmão desencarnado, porque ele, antes de dormir, conversando com a família, falou um monte de calúnia sobre esse irmão, e ele devia estar próximo, né? Ouviu, ficou zangado, né? E aí quis conversar com ele quando ele desdobrou, e ao invés dele se abrir para uma conversa, ele ficou com medo e não quis conversa, e acabou entrando num pesadelo, entendeu? E aí estava lá vivendo um pesadelo e não pôde participar da palestra. E o segundo irmão estava lá com 3 mulheres desencarnadas lá, porque provavelmente ele deve ter assistido algum filme, ou sei lá, visto alguma coisa que acabou levando ele para uma zona de prazer, e aí ele não, não conseguiu ir para onde ele tinha que ir. Ambos relaxaram as defesas próprias, e os impulsos da carne, né, os impulsos materiais, extravasaram por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentido e vivido. O que ele quer dizer com isso? Que a gente conhece, né, quem participa de uma casa espírita, conhece a doutrina, sabe como é que funcionam as coisas, e mesmo assim ela acaba cometendo esse tipo de erro, né? Porque às vezes a carne, né?
a vida material acaba se impondo e a pessoa acaba deixando de lado a questão espiritual. Muitos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela. Isso aí é o que mais acontece, né, gente? Quem estuda sabe muita coisa, mas não vivencia, né? Porque é difícil, assim, não é nenhuma crítica isso, é uma luta diária que a gente tem que ter. Quem trabalha numa casa espírita, fazendo caridade, sabe que, por mais que a gente conheça, errar faz parte. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são poucos. Cada um escolhe as companhias que prefere. É a questão do livre-arbítrio, né? A gente sabe, às vezes a gente sabe que está errado, mas acaba indo assim mesmo. Aí ele fala de um outro caso aí, da Isaura Silva. Essa aí é uma médium trabalhadora, né, de uma casa espírita, que, apesar, né, de conhecer a doutrina, de trabalhar, de fazer a caridade, ela, por conta do ciúme doentio que ela tem do marido, ela acabou abrindo uma porta gigantesca dos obsessores. No caso dela, esses obsessores acabaram se disfarçando de mentores espirituais. E ela encontrava com eles também durante o sono, né, e eles ficavam dando orientações para ela que não eram boas orientações, né? Primeiro eles já começavam a duvidar, botar dúvida, né, na cabeça dela de que ela era uma médium capaz. E depois ficavam botando lenha na fogueira, né, da questão do marido, para ela, para aumentar mais ainda o ciúme que ela sentia. Aí ele faz o comentário, né? Enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, ou seja, enquanto a pessoa é uma pessoa comum, que não incomoda os irmãos do outro lado da vida lá de baixo, eles não, essas inteligências não se metem, né, não se preocupam com ela. No entanto, logo que mostre propósitos de sublimação, apura-se o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. No caso, assim, quem trabalha, né, na casa espírita, sabe, né, principalmente quem trabalha com desobsessão, sabe que vai ser, em algum grau, vai sofrer alguma perseguição dos irmãos ignorantes, né? Eles não querem esse progresso, eles querem que a maioria da população fique como está agora, né? Sem acreditar que existe vida após a morte, sem acreditar no mundo espiritual, sem imaginar que esses obsessores, esses irmãos existem, sem imaginar também que as coisas que eles fazem, né, o que pode estar por trás de uma guerra, por trás de várias coisas negativas que acontecem no nosso mundo. Devemos manter a vigilância durante o dia, porque durante o tempo dedicado ao repouso do corpo, nossa alma simplesmente continua a demonstrar as mesmas escolhas e predileções manifestadas ou cultivadas no estado de vigília. Ou seja, né, o que você faz durante o dia vai refletir no que vai acontecer com você quando você estiver desdobrado durante o sono. E é aquilo que eu já falei antes, né? Você tem que procurar se conectar com coisas positivas, coisas boas, para poder, durante o seu desdobramento, chegar nos lugares mais altos.
existe uma técnica que a gente usa também, né, não é uma técnica difícil, que é a oração, né, gente? Você pode orar antes de dormir, pedindo que você seja acompanhado por seu mentor espiritual até um lugar de estudo, até um lugar de aprendizado, e aí você vai acabar indo para esses lugares. E agora vamos falar de obsessão coletiva. Segundo Allan Kardec, compreende-se que, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, delas se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. Aí a gente tem um exemplo real, né, do que significa isso. Nos lixamentos, vemos a conjugação de mentes unidas a formar uma reação em cadeia, desfechando crimes bárbaros. No caso, ao desvario de espíritos encarnados que permutam ideias doentes entre si, efetuando atos de extrema ferocidade, atacados de loucura coletiva, para mais tarde responderem às silenciosas arguições da lei divina. Isso aí a gente acompanha, às vezes, né, na televisão, de repente a população fica desenfreada, né? Você vê isso nos casos de vandalismo, né? Aconteceu de ter manifestação e, de repente, do nada, começar um quebra-quebra, o pessoal começar a invadir loja, quebrando tudo. Isso aí começa com uma reação em cadeia, né? Você tem uma mente que pensa nisso, aí daqui a pouco o outro do lado pensa a mesma coisa, e se você pudesse ver o que está acontecendo pela ótica do mundo espiritual, você veria ali muitos irmãos desencarnados influenciando essa situação, né, justamente para conseguir essa reação em cadeia e fazer uma confusão grande, né, aumentar o tamanho da bagunça. Bem, aí agora vamos ao último capítulo, né, o capítulo 14, que vai falar de pensamentos sonorizados, um mecanismo semelhante ao da radiofonia e televisão. E aí esse capítulo é bem pequeno, porque só tem o relato do Chico Xavier, né, que foi quem descreveu esse tipo de obsessão. Ele diz que ela vem acompanhada por uma forte crise de labirintite, com todo o desconforto que o barulho característico causa. Eu nunca tive labirintite, mas eu acho que deve ser um zumbido, alguma coisa assim, né? E aí a pessoa fica com aquilo no ouvido. Nossos amigos espirituais classificam esse tipo de atuação como sendo pensamentos sonorizados de obsessores em nós mesmos. Ou seja, é um tipo uma hipnose também, só que aí ele fica te jogando essa informação sonora, né, dentro da tua cabeça. Dr. Bezerra de Menezes recomendou calma e sugeriu que conversássemos através do pensamento com esses irmãos infelizes. É a solução, né, para essa questão aí, é justamente convencer o obsessor a deixar, né, de se intrometer, se imiscuir no pensamento da pessoa, né, causando esse zumbido, essa coisa desconfortável. Eu imagino também que alguém vai falar isso mais na frente, mas eu já vi isso acontecer, na verdade, com aparelhos, né? Eles colocam aparelhos dentro da pessoa, aparelhos, na verdade, eles colocam no seu corpo astral. E aí fica
emitindo vários sons e, às vezes, até ajudam, né, nos casos de suicídio, que eles ficam repetindo informações tipo, se mata, se mata, se mata, e a pessoa acaba ficando enlouquecida com essa informação o tempo todo na cabeça e, às vezes, acaba se matando mesmo. Bem, acabou então. É isso. Ótimo, Cláudia. Muito obrigada. 2 capítulos muito importantes para a gente estudar e entender, né, gente? Apresentação muito boa. É isso, foi muito esclarecedor. Imagino que para todo mundo aqui, né? Se você quiser, pode parar a apresentação, Cláudia. Estou vendo a Cássia aqui. Não sei se alguém queria fazer alguma pergunta, aproveitar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar para as pessoas aqui, quem tem medo de obsessor aqui? O pessoal pode botar mãozinha, joinha, não sei o quê. Gente, todo mundo tem, né? O bom espírito é aquele que tem medo de espírito, né? Brincadeira. Já ouvi muito isso. Ninguém tem medo de obsessor? Que bom. Gente, claro que tem. Eu tenho, pronto. Não, assim, é que o medo é o sentimento que eles mais gostam, né? Na verdade, o obsessor, o poder que o obsessor tem sobre você, é você que dá. Sim. Cláudia, então vou aproveitar já que ninguém está falando, e é até uma colocação que eu queria trazer, né? Porque o medo, a raiva, elas são emoções. Então, assim, todo mundo tem, né? É do ser humano a gente ter esses sentimentos e detectar, né? Algumas vezes, na nossa evolução, essas emoções, elas surgiram. Então, o que eu acredito que você colocou agora, e até na tua apresentação, tem a ver com a sustentação desse sentimento, né? Que é quando a gente detecta aquilo que está acontecendo com a gente, dá nome para isso e conscientemente se fixa nesse sentimento. Porque do ponto de vista da neurociência, né? A emoção, ela é inconsciente. Então, assim, você vem surge uma situação que faz seu coração palpitar, você sua frio, aquilo ali te mexe. Você não consegue controlar isso, é teu corpo reagindo a algo. Aí você, diante da situação, toma consciência e fala, tô com medo. Isso é medo. Mas já aconteceu, é natural que o nosso corpo reaja a situações. Mas aí o ponto é, o que você faz com esse medo? O que você faz com essa raiva? Com esse sentimento que se tornou consciente? Você vai ficar, né? Aconteceu esses exemplos todos que a Cláudia trouxe do livro, né? Aconteceu uma situação na vida. Você sentiu raiva. Tudo bem, todo mundo sente raiva. Todo mundo sente. É uma emoção. Agora, esse sentimento vai ganhar lugar para você depois que você toma consciência disso? Quanto tempo você vai perdurar com aquela raiva? O que você vai fazer com isso? Aí que é a questão que o obsessor se liga. Porque assim, só sentir aquilo e você se sublinar e falar, senti, não vou dar lugar para isso, porque eu já conheço esse lugar. Eu já sei o que a raiva faz. Eu sei o que ela é capaz de fazer. Comportamento impulsivo, né? Você fazer várias coisas que não são legais. Você já conhece isso. Em algum momento, todo mundo aqui já passou por isso. E aí você não dá lugar para isso e fala, eu não vou fazer nada agora, porque eu sei que qualquer tomada de decisão agora não vai ser boa, porque eu não vou conseguir raciocinar. E vai se sublimando e vai passando por isso.
não tem como o obsessor se ligar, porque você sentiu aquilo, mas você não alimentou isso. Cláudia, o que você acha dessa troca aí, dessa ideia? Certeza, né? A gente tem que estar sempre vigilante. E o pensamento, gente, é tudo. O pensamento é tudo. A gente se originou do pensamento de Deus. O pensamento é o maior poder que existe nesse universo. Então, por exemplo, pessoas que, por exemplo, eu já vi aqui falando, tem um obsessor do meu lado, pode até não ter, gente. Mas a partir do momento que você pensa que tem, ele vai estar lá. Tem que tomar muito cuidado, porque é através do pensamento que eles trabalham o tempo todo. Porque eles sabem disso. O poder mental é o quê? É o pensamento. E todo mundo tem. As pessoas ficam dando mais poder a esses irmãos porque acham que eles estão desencarnados, eles têm, né, um poder mental maior do que o nosso. Não é verdade. O nosso poder mental é gigantesco. Basta você começar a trabalhar isso. Eu não comecei trabalhando na desobsessão e nem na apometria sabendo tudo. Eu fui desenvolvendo meu poder mental. Eu sou muito melhor hoje do que eu era há 12 anos atrás, quando eu comecei. Entendeu? Porque isso é um treinamento diário. E o que acontece? Eu trabalho numa casa espírita compromissada. A Bárbara me conhece, sabe que eu não falto por nada. Não tem nada que me faça, a não ser que seja um negócio do outro mundo, eu não vou faltar ao meu trabalho, porque é um compromisso assumido. E eu trabalho também em desdobramento. Eu, quando vou dormir, eu me coloco à disposição dos irmãos do outro lado da vida para trabalhar enquanto estiver desdobrado. E, além disso, hoje em dia eu não preciso nem estar dormindo, eu desdobro normalmente durante o dia e também vou lá ajudar os irmãos. Isso aí quer dizer o quê? Que você está compromissada com o bem, com o trabalho da luz, e quanto mais compromisso você assumir, melhor você vai trabalhar. Mais protegido você vai estar. Isso. O pessoal olha para mim e diz assim, por que você trabalha na desobsessão? Deus me livre. Eu amo o meu trabalho, amo, entendeu? Não trocaria esse trabalho de desobsessão por nada. É lá que eu aprendo muito. É uma grande oportunidade, né, Cláudia? É, uma grande oportunidade. Bom, pessoal, então a gente agora chegou ao final. Poxa, sempre que a gente puder trocar, quem quiser abrir o microfone para falar, hoje não vai dar mais, mas... Bárbara, só um minutinho, Bárbara, por favor. Pede a Cláudia, que eu não peguei essa parte, não sei se foi antes de eu adentrar no recinto com a câmera, para ela deixar o contato e aonde ela trabalha. Parece que ela tem um livro publicado. Tenho um livro, eu acabei de publicar um livro, obrigada. Acabei de publicar um livro que tem a obsessão como pano de fundo. É um romance, tá? Muita coisa que tem naquele romance aconteceu de verdade, tá? Tá a Bárbara botou no WhatsApp do grupo de estudos o livro, né, Bárbara? Você botou a foto lá do livro. Sim, mas eu trabalho atualmente no MAP do Recreio, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho lá há 12 anos já. Nelson, tem muita gente que trabalha quietinho, escondidinho, mas você já viu a Cláudia por lá. Coincidentemente, né? Bom, só para falar, o livro da Cláudia está em acesso no Clube de Autores e se chama... O título Se Você Me Ama, Morra, Obsessão. E tem a obsessão por plano de fundo, então tá aí a divulgação do livro para quem quiser. É um romance, né? Então, quem tiver interesse, entra. É isso, não é, Cláudia? Falei direitinho? Isso, falou direitinho. Tá bom.
E é isso, nossa colega ele que trabalha na desobsessão. Agora, para finalizar, vamos ver se a Tassiana está aí ainda. Tassiana, tá por aí? Pode fazer a nossa oração final? Ou vou te pegar muito de surpresa? Vamos ver. Tassi. Ela falou que está na rua. Ah, tá bom. Então, Faz deixa para uma você, outra Bárbara. oportunidade. Bom, beleza. Então, vamos finalizar. Não, vamos dar uma oportunidade para quem ainda não fez, né? Aparecida, você gostaria de fazer a nossa oração final? Posso fazer. Só vou mudar de ambiente aqui, que está um pouquinho barulhento onde eu estou. Eu estou de fone. Só vou mudar aqui de ambiente rapidinho. A gente vinha falando da possibilidade de se a guerra regional, né? Isso se trata Pronto. Então, vamos agradecer a Jesus a oportunidade bendita do estudo dessa noite tão esclarecedor, rogar a espiritualidade benfeitora que continue abençoando cada companheiro que está envolvido, que preparou esse trabalho, hoje essa nossa companheira Cláudia, e que nós possamos todos que aqui estamos continuar absorvendo esse conhecimento que tanto nos esclarece, para aqueles que já têm algum conhecimento estão aprofundando, fortalecendo, e que Jesus continue conosco durante a noite, que possamos nos reunir e continuar recebendo esclarecimentos, a fim de que possamos, na nossa vida diária, continuarmos como instrumentos da vontade do Pai. Que assim seja, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos por tornar essa Nós que ideia agradecemos. real. Muito bom. Isso é Obrigada. muito bom.